Boa noite, Raíssa linda. Boa noite, Inês querida. Pessoal entrando aí. Gente, hoje é live do tipo 7, né? Raio 7. Então imagina, tô atrasada, tô tentando prender aqui o celular e o celular tá caindo. Meu convidado me mandou um ok aqui. Oi, Clau, amada! O Clau já tava falando aqui que hoje é live do tipo 7, né? Imagina o que aconteceu comigo. Tô atrasada nesse campo aqui, gente. Tanta coisa apareceu hoje, tantas possibilidades. Tô entrando aqui, gente, tô só prendendo aqui o celular que deu um... boa noite, gente. A Clau já entrou, olha que beleza. Mãozinha aqui na frente da câmera. Agora acho que foi, hein? Ufa! Boa noite, gente. Hoje a nossa conversa é a respeito do tipo 7, do raio 7. Eu já vou chamar aqui a minha convidada querida. Entrando aqui. Gente, então essa é a última live dessa rodada, onde eu trouxe convidados. Cláudia, boa noite, Oi, querida! Que linda! tudo bem? Bem, você? Tudo bem, o bem que eu tava ouvindo aqui você falando que no dia do raio 7 o que aconteceu. Cláudia, que doideira, né, amada? Olha, são muitas possibilidades mesmo, hein? Nesse mundo de vocês. Que maravilha isso! Mas olha, para dar conta, tem que suar a camisa, tem que Muitas suar a camisa. possibilidades, amiga. E aí, assim, né? Tudo é perfeito como é. Então eu recebi uma mensagem do Zé, ele já entrou aqui, vou convidá-lo para a gente já começar uma conversa legal. Eu recebi uma mensagem do Zé falando, cá, peguei um trânsito, vou atrasar 2 minutos. Eu falei, amada, fique em paz, eu também vou entrar 1, 2 minutos atrasada. Oi, Olá! amado, tudo Oi, bem, Tudo bem? querido? E aí, meus tudo Tudo bem, bom? amores? Que Sé? prazer estar aqui com vocês, gente. Ai, que delícia mesmo. Deixa eu arrumar meu Prazer é meu. telefone. Prazer é Peraí. meu de recebê-los aqui para essa conversa gostosa, essa conversa desse raio maravilhoso. E eu tava falando pra Clau aqui, né, Zé? Eu falei assim, nossa, quando a gente vai fazer as lives ou quando a gente vai fazer um painel, vai falar sobre o raio, a gente costuma, eu pelo menos, eu costumo ficar no campo desse raio já um dia, né? Ontem à noite, hoje, a gente já começa a acessar essa energia, né? E aí você me mandou a mensagem aqui, cá, peguei um trânsito, preciso de 2 minutos, e eu falei, tudo bem, porque eu também preciso. É tanta coisa que aconteceu, foram tantas coisas acontecendo que eu falei pra Cláudia, eu falei, tive que suar a camisa para dar conta de tudo, Gente, aí é né? sempre assim, né? Sempre muitas emoções. É Muitas muita emoção, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas uma É delícia, muita né? emoção. Uma Mas é muita delícia, né, Zé? O que você emoção. acha? Olha, a gente começa, né, devagarinho a entender as bênçãos, né, do raio e também as sombras, né? Então, de vez em quando, eu sinto essa necessidade do tipo, tá, vamos diminuir um pouco, tá um pouquinho mais, vamos voltar pro foco. É, nossa, eu tô sentindo aqui uma energia muito gostosa, né? Mas ao mesmo tempo é bastante aberta, né? Muita abertura, muito legal. Mas então, respirar um pouquinho aqui, pra gente chegar, enfim, chegar aí nesse lugar pra gente conversar, né? E aí, eu tô fazendo uma série de conversas com convidados muito especiais que eu tive contato durante as minhas formações de Enneagrama, durante os Enneacoachings.
pessoas que eu convivi, a gente viveu processos juntos e eu sei que estão numa caminhada de autodesenvolvimento já há algum tempo com o Enneagrama e com outras ferramentas e com outras vertentes também, né? E a ideia é trazer um pouquinho para mim, para eu aprender com vocês e também para quem está nos vendo aqui hoje, nos assistindo, um pouquinho mais do raio 7, né? Nessa rodada de lives aí, que eu comecei com o raio 8 e hoje encerrando com esse raio de vocês, nosso, né? Esse raio 7. Aí, meninos, eu vou falar o seguinte, vou falar um pouquinho sobre o Enneagrama, rapidamente, né? Do que se trata o Enneagrama. Falo um pouco sobre o raio 7 do meu ponto de vista, da minha perspectiva. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês na linha carreira profissional, né? Então, como foi a escolha, como que eu decidi, o que que eu escolhi, teve transição, teve integração. Falem o que vocês acharem que traz aí, o que vocês acharem relevante trazer. E depois eu faço algumas perguntinhas, eu pego alguns ganchos do que vocês trouxerem. Aí a gente vai desenrolando essa conversa para tentar explorar um pouco mais os comportamentos, as características, né, a forma de funcionamento do raio 7, e aí pensando em quando a gente está operando mais nos níveis médios, né, quando a gente está ainda lá no automático, quando a gente está na nossa máquina, porque eu sei que com o trabalho de autodesenvolvimento a gente vai conseguindo nos conhecer e mudar um pouquinho o nosso comportamento, mudar um pouco nossa sombra, mudar um pouquinho ali as nossas decisões, mas a nossa essência, né, no nosso raio, ela sempre vai estar ali, sempre é a maneira com que a gente pode perder presença, sempre vai ser a maneira que a gente pode aí errar o alvo, né, que é comum a todos nós, tá bom? Então, o que é o Enneagrama, gente? O Enneagrama é um instrumento de autoconhecimento, aqui no Ocidente conhecido pelo Enneagrama das 9 personalidades. Então, ele traz aí 9 pontos, com 9 essências, 9 vibrações. E cada uma das pessoas desse planeta, né, segundo o Enneagrama, se encaixam em um desses pontos, uma dessas vibrações, de forma predominante. Tá? De forma predominante. Todos nós temos um pouco de todas, mas tem uma vibração, tem uma frequência que é predominante em nós. E aí o primeiro contato com o Enneagrama é reconhecer o nosso funcionamento de maneira automática. Então, quais são as nossas atitudes? Qual é o nosso script automático? O que a gente faz quando a gente está fora da nossa presença? Né? Quando a gente está rodando aí, não deixa a vida me levar, fazendo as coisas aí de forma não presente realmente. E aí ele traz esses comportamentos, né? A gente tem esse primeiro contato. E depois disso, depois desse primeiro contato, a gente vai entendendo como ele é um instrumento, uma ferramenta de um conhecimento mais profundo, de um autoconhecimento, de uma transformação em níveis até espirituais, né, a níveis de identidade, de crenças. Então ele faz uma transformação extremamente profunda, com os movimentos que ele tem de flecha, enfim, todo um processo que a gente pode trabalhar com o Enneagrama, né? E o raio 7. O raio 7, na minha vivência, né, dos processos que eu já tive com o raio 7 e também do que eu já estudei, né, das leituras que eu já fiz sobre esse raio, dos vídeos que eu já vi, de todas as minhas experiências com esse raio, ele é um raio da, da gratidão, né, do preenchimento por simplesmente estar, ser, viver, né? Então, em essência, né, em níveis elevados de consciência, é um raio que se sente preenchido simplesmente por existir, né? Não tem nenhuma necessidade de ser, de fazer, de nada. Simplesmente existir é o preenchimento, né? É a gratidão. E aí, trazendo aqui para o nosso dia a dia, não importa se a minha experiência é de aventura, de emoção, é de novidade, ou se a minha experiência é de tranquilidade na minha casa, com as mesmas pessoas de sempre, existe um preenchimento, uma gratidão. Aquela experiência é a minha experiência naquele momento e é tudo que me importa, é tudo que eu tenho, né? Então, essa é a minha visão sobre o raio 7. Em uma das vezes que eu entrei na mandala nesse ponto, na última formação de Nea Trainer, né? Eu entrei lá na mandala do raio 7.
E foi tão incrível porque foi simplesmente entrar e acessar essa virtude do raio, né, essa ideia santa, e aí eu simplesmente não tinha nada, nada. Era simplesmente um prazer de só ser, simplesmente ser, né? Já era um preenchimento, só aquele estar ali, ser, né? Nenhuma outra coisa, nada disso. Então, para mim foi incrível e até, né, muito gostoso de ter essa sensação aí. E quando o raio 7 se desconecta dessa essência, né, ele perde aí esse contato, a gente entra no piloto automático, ele se sente desconectado desse preenchimento, se sente desconectado dessa gratidão, desse preenchimento do coração, e aí ele começa a buscar isso fora, né, nas experiências, nas vivências, nas atividades, em tudo que é atraente fora dele, para ver se preenche esse buraco que ficou dessa desconexão. Né? Mas não preenche porque só vai ser preenchido com a real essência aí do ser, né? De sentir que só ser é suficiente. E aí eu tenho aqui dois convidados especiais que vibram predominantemente nesse raio 7, esse raio lindo. E me corrijam se eu estiver errada nas minhas percepções, porque né, eu senti um pouco dele, mas vocês sentem aí uma vibração muito mais forte. E aí eu quero pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre o processo de carreira de vocês, né? Então, assim, como foi a carreira, a escolha, a transição, a integração, teve, não teve? E trazerem o que vocês acharem relevante, e aí a partir daí a gente começa a conversar. Eu começo a fazer algumas perguntas para vocês, como a gente começa a bater um papo para explorar um pouquinho esse lindo raio, cheio de possibilidades de vocês, tá bom? Não sei quem quer começar, fiquem à vontade. Pode começar, Claudinha, que eu tô com saudade tua. Ai, que saudade! Ai, gente, que prazer estar aqui com vocês. Muita gratidão. Claro, muita profunda gratidão mesmo. Muita saudade de vocês. E é um prazer estar aqui para poder falar disso um pouco, né? Porque foi um momento que eu tive muito perdida, né? Como um bom raio 7, assim, de querer fazer tudo, de achar que eu podia fazer tudo, ou de querer tudo, né? Na verdade, sem renúncias, né? Só escolhas, escolhas, escolhas e sem renúncias. Bem ali num nível de consciência mais baixo do raio, e foi onde eu me perdi mesmo, né? Foi nesse mecanismo aí de querer fazer tudo, e aí foi onde eu me encontrei, né? Foi onde eu me encontrei, foi onde eu consegui entender como eu era, me aceitar, né? O Enneagrama me trouxe essa aceitação muito grande de entender que haviam outros de mim, né, Zé? Outros que eu podia. E que estava tudo bem comigo, né? E vim de um diagnóstico de hiperatividade, enfim, bem clássico do raio 7, né? E saber como eu era e entender a minha essência, o meu propósito, né? Toda essa ferramenta que o Enneagrama traz pra gente de autoconhecimento me fez começar a enxergar as coisas de uma outra maneira. E foi aí que veio a minha transição de carreira, quando eu senti, claro, quando eu vivi toda essa experiência, né, quando eu pude entender e quando eu fui beneficiada do autoconhecimento, que foi um grande presente para mim, sem dúvida, e eu pude entender que eu podia sim ser feliz com uma coisa, né? Eu não precisava ter todas as coisas e estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Que sim, eu podia renunciar a algumas coisas e sentir essa gratidão que já mora em mim, né? Esse prazer genuíno, essa alegria de estar vivo que eu já tenho. E foi aí que eu tomei a decisão, claro que assim, né? Não foi de uma hora para outra, enfim, foi um processo, né? Foram alguns anos, inclusive, né? Até tudo isso acontecer. E onde eu fui realmente me conectando, assim, com uma calmaria, eu posso chamar assim, né? No meu caminho foi assim, entendendo que desacelerando é que eu conseguia caminhar dentro do meu caminho.
E foi exatamente esses passos que eu percorri assim, né? Então, fui entendendo, calma, eu posso deixar de fazer isso, tá tudo bem, né? Tá tudo bem deixar de fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. E, claro, né, Cá, assim, eu acredito muito na meditação, eu pratico muito a meditação, que é um caminho, assim, né? Acredito que para todos, mas para o nosso raio, né? Que é um raio que está buscando o futuro, que tem essa energia muito para fora, né? Que a gente, então, quando a gente consegue entender o benefício da meditação, de trazer, de acalmar, conseguir muito assim me enxergar nisso tudo, né? E com esses processos eu pude entender qual era o meu caminho, escolher, né? Entender que tudo bem, eu podia renunciar a todos os infinitos caminhos que eu achava que eu tinha, porque eu queria ser de lixeira astronauta, assim, né? Era uma coisa absurda. E, nossa, e assim, de verdade, eu tô num momento muito delicioso do meu processo, do meu caminho, de me encontrar, né? Eu abri mão da minha renúncia de uma carreira numa multinacional, onde eu trabalhava como gerente comercial, enfim, teve o seu papel na minha vida, e eu consegui entender que eu podia viver num outro ritmo, e que esse outro ritmo era onde eu estava, né? Onde eu encontrava essa minha essência, porque ela estava dentro de mim. Assim. E fui estudar, estudei muito, continuo estudando, né? Me conhecendo, e fiz uma transição. Hoje eu trabalho como terapeuta transpessoal e psicanalista integrativa. Uso o Enneagrama como ferramenta nas minhas terapias, sim, ele é muito rico, né? A gente sabe. E encontrei esse caminho, assim, claro, que eu continuo uma sete, né? Eu continuo ali, naquela energia do high sete. Então, às vezes, eu tô enlouquecendo. Aí tem uma semana assim, eu falei, vou estudar o mercado financeiro. Gente, vocês não fazem ideia. Eu fiquei louca, uma semana mergulhada. Aí eu, calma, voltei, preciso meditar. Fui meditar, eu caí de novo, né, na minha paixão, que é essa coisa da emoção, de buscar. Eu falei, não, calma, né? Aí tirei. Então hoje eu já consigo trazer essa percepção de quando eu tô saindo um pouquinho para buscar lá fora o que eu já sei que eu tenho aqui dentro. Então hoje eu tô nesse momento de já saber qual é, né? Já saber qual é esse meu gatilho, já saber para onde eu vou, e aí eu consigo dar um. Às vezes eu vou um pouquinho, mas eu volto, sabe? Eu volto, calma, volta, você já entendeu. E com o processo de meditação, sim, né? Muito essencial na minha vida, Zé. Imagino que deve, porque os sets que eu conheço se encontraram com a meditação, porque precisa acalmar, né? Precisa acalmar para entender que é possível viver na calmaria, é possível sim, e a gente consegue sentir muito prazer, sentir muita gratidão em um único caminho, né? Não preciso, não único, diria único, mas assim, eu não preciso de infinitos caminhos. E hoje eu fiz essa transição, hoje eu trabalho com isso, é o meu trabalho, né? Eu trabalho como terapeuta, estou bem realizada, assim, bem feliz e sem procurar outras coisas, o que é o melhor, né, pra gente. Né, Zé? Que lindo, Cal, né? Acho que tô gratidão aí pela tua partilha, né? Tão sincera, transparente, que trouxe tantos elementos, que abriu aí tanto teu coração para a gente conhecer um pouquinho mais dessa dinâmica, né? Que acontece. Então, é bacana, muito bacana. E acho que você trazer que, poxa, quando eu encontrei o Enneagrama, eu entendi essas questões de raio e eu descobri, opa, eu não sou a única. Dá um alívio, né? Ui, para mim Uhum. também deu. Também, E aí a né? gente vai descobrindo esses gatilhos e esse é o trabalho, né? Cai um pouquinho, levanta. Opa, aqui eu consegui sem cair. E assim vai, né? Tá tudo certo. Sim. Ótimo. Agora conta de vocês, um pouquinho para nós aí. Um beijo aí para a galera do complemento, que tá falando um oi aí, que tá fazendo todo o movimento, te prestigiando, nos prestigiando aí. Um beijo para todos que entraram, que eu conheço. Eu não tô podendo acenar, viu, gente? Porque eu tô com Uhum. medo do meu celular cair aqui Claro. né? Deu uma... Mas por favor, divide com a gente aí. Karina, querida, primeiro, gratidão assim por ter lembrado aí de me convidar nessa para fazer essa partilha aqui.
Então, assim, claro que eu me identifico muito, né, com o que a Claudinha falou. E contando um pouquinho da minha história, assim, eu lembro assim que logo ali no vestibular era aquela coisa, eu estava entre fazer psicologia, engenharia química ou ciências da computação, era assim, coisas bem parecidas, né? Tudo. Aí eu lembro que acabei optando no final pela engenharia química e já no meio da graduação já tinha aquela coisa que eu comecei a ver como é que seria o ritmo, né, da profissão. E eu pensava assim, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu formei na Federal aqui, é muito forte a indústria de petróleo e derivados, né? Então tem muito refinamento de petróleo, plásticos, né? Polímeros. Aqui tem um polo petroquímico aqui perto que é o grande, vamos dizer, chamariz de emprego é para lá, né? E aí eu Uhum. via meus colegas que já estavam fazendo estágio por lá e eu ficava pensando, nossa, mas essa planta de benzeno, ela vai fazer benzeno, tipo, pelos próximos 40 anos. E já me dava um nervoso, assim, de pensar que ela ia ser sempre a mesma coisa por muitos anos. E daí eu ficava pensando, o que que eu vou fazer, gente? O que que eu vou fazer com engenharia química? Aí no meio da graduação, naquela coisa bem de tipo 7, resolvi fazer uns cursos para dar aula de ginástica. Aí me empolguei, que né, tipo 7 sempre tem aquela coisa, né? Começa com a novidade, dá uma empolgação, e aí eu ficava fazendo conta de cabeça. Não, mas se eu der tantas aulas por dia, quanto que eu vou ganhar? Daí eu consigo me viver com isso? E daí eu dizia, pá, é meio complicado viver com aula de ginástica. Aí, resumo da história, eu realmente formei em engenharia química, mas também no meio da graduação acabei caindo de paraquedas num laboratório que trabalhava com biologia molecular. Aí comecei a trabalhar com pesquisa, né? E fiz mestrado na área de biologia molecular e trabalho mais voltado para bioprocessos, né, hoje. E tive uma experiência numa indústria farmacêutica bem super legal. Foi a experiência muito enriquecedora para mim, assim, quanto carreira. E lá eu me dei conta também de uma coisa, que eu também não queria trabalhar, por exemplo, numa indústria na área de produção, porque sempre a produção tem essa questão, né? De que precisa uma coisa que vai ser produzida, ainda mais na indústria farmacêutica, ela tem que ser bem igualzinha todas as vezes. Você não pode, assim, mudar o jeito de fazer, porque a Anvisa tem toda uma regulação, né? Então, aquilo ali para mim me incomoda. E aí eu decidi que eu queria trabalhar mais na área de pesquisa e desenvolvimento. E agora eu resolvi fazer um doutorado, né? Então, eu estou nesse momento. Então, até que foi tranquilo para mim, eu não tive tanto dessas oscilações de tipo 7, mas eu sempre joguei, talvez, essa coisa do a mais que o tipo 7 pede nos meus hobbies. Então, esse tempo eu acabei dando foi por 6 anos que eu dei aula de ginástica. Era sempre uma coisinha a mais que eu fazia. Então, eu acabava o expediente, eu ia sempre alguém me chamava, tu pode fazer uma substituição para mim na academia tal, na academia tal, na academia tal. Eu girava a cidade inteira, Porto Alegre inteira, dando aula. Era super conhecido, porque eu sempre podia nos piores horários que os professores, né, que tipo 7 da noite, que era super concorrido, quase todo professor de ginástica já tinha sua turma, né? Então eu conseguia sempre, eu tinha experiência, mas não tinha turma porque era um hobby, né? Então não tinha uma coisa fixa nas academias. Então aquilo era uma coisa que me motivava vamos dizer, como a Claudinha falou ali, né? A necessidade de mil coisas, né? Então eu tinha outros estímulos que foram entrando. Aí depois de um tempo, o outro estímulo que veio foi através da espiritualidade, né? Eu acabei fazendo um curso de Reiki, e do curso de Reiki eu acabei indo trabalhar num centro espírita. E daí aquilo também era uma novidade para mim. E lá, antes, isso tudo, antes de eu conhecer o Enneagrama. E mesmo assim, naquela época eu já pensava, nossa, como é bom quando a gente faz coisas diferentes, porque estimulam habilidades diferentes, né? Eu, como engenheiro, era raciocínio lógico, matemática, pensamento cartesiano, aquela coisa bem, né, fechada ali, né? 1 mais 1 é 2 e vamos lá. E ali, nas aulas de ginástica, já era aquela coisa, a interação com as pessoas. Nossa, o que fez de bem para mim a pessoa, assim, para falar em público, para me desenvolver, assim, como perder a vergonha, né? E lá na espiritualidade, uma coisa mais filosófica, né? Que tu vai pensando na vida e tudo mais. E aí, finalmente, agora, quando eu conheci o Enneagrama, me ajudou muito
especialmente nisso que a Claudinha está falando, do se centrar, né? E realmente perceber que às vezes menos é mais. Que às vezes a gente quer abraçar o mundo. A gente quer meio que fazer de tudo um pouco e não se aprofunda. E às vezes vai perdendo, vamos dizer, é a profundidade mesmo e entender as coisas de uma forma que toca mais no coração, né? Fica tudo, às vezes, meio só naquela coisa, não, eu fiz, eu sei como é, eu tenho uma ideia, e aquela mente rápida, né, de tipo 7 já te explica um monte de coisa sobre aquilo, mas falta aquela experiência, às vezes, né? E a gente vai trocando de coisa, trocando de coisa. Então, assim, para mim, agora também surgiu essa oportunidade de trabalhar como terapeuta, que está sendo, mais uma vez, uma atividade paralela que eu faço, né? Eu estou focado lá no meu doutorado e nas horas que eu tenho disponíveis, estou atendendo, né, com o Enneagrama, com a hipnose ericksoniana, com o tarô, né, Claudinha? Aí, então, isso está sendo muito bacana, né? É mais uma vez vamos dizer, um colorido que vem e que eu consigo manter, talvez, alimentada essa gula, né, que a gente chama, né, do tipo 7, mas sem perder o foco, sem que fique pulando de galho em galho. Meio que tem um eixo central onde eu estou focando e deixo essas coisas para quando tem um tempo livre, né? Então, não cheguei a ter transição de carreira, mas em vários momentos eu pensei e fica essa coisa assim. Agora, então, que tá a novidade de estar atendendo as pessoas e ver as pessoas gostando e ver as pessoas se identificando no Enneagrama, eu como é gostoso isso. Nossa, já pensei várias vezes, será que eu, quando acabar o doutorado, vou fazer? Será que eu foco nas terapias? Será que... Aí vem a meditação, né? Centra, não, calma aí. Vamos focar, vamos construir uma coisa. Tu tem uma caminhada aqui, tu te aprofundou tanto, para que jogar tudo pro alto, né? Vamos com calma, vamos ver onde é que tu sente também o teu coração pulsando. Perfeito. Que lindo, gratidão, Zé. E acho que pode ter um movimento de integração também de carreiras, né? Acho que tem um movimento de transição, mas tem esse movimento do que você falou, né? O que eu senti muito é que você está numa negociação, né? Com a tua personalidade. Tem uma negociação aí rolando, né? Tipo, ó, vamos fazer o seguinte, tem um centro aqui, tem um foco, a gente vai aqui, né? Tá tudo certo, para mim também é bom. Mas aqui, ó, te libera um pouquinho aqui, te libera um pouquinho aqui, vamos experimentar isso aqui, vamos estudar isso aqui, vamos entender um pouco desse mundo aqui terapêutico, com as ferramentas que você já possui, as formações que você possui, a experiência. Então é muito legal, né? Então, além de dar a possibilidade de você mudar, acho que os scripts, o Enneagrama, ele te dá essa possibilidade de você negociar, né? Como a Cláudia também trouxe, né, Claudinha, de falar, nossa, às vezes eu mergulho um pouquinho e depois eu vou lá e saio, né? Tudo isso é uma forma da gente ir negociando mesmo, né? Com a nossa personalidade, que ela não é ruim, ela é boa, né? Ela tá aí pra gente. Mas uma partilha riquíssima. E aí vocês já trouxeram na fala de vocês muitos dos elementos que eu tinha anotado aqui para a gente explorar. E aí eu queria perguntar, dentro desse contexto que vocês trouxeram, sobre, né, poxa, fazer escolhas, a Cláudia trouxe ali de renúncias, né? Como eu quero fazer tudo, eu não quero renunciar, eu quero fazer tudo, né? Eu quero tudo, eu não quero ter renúncias. Mas existe também uma questão no raio 7 que é um medo de ficar preso, talvez um medo de perder a liberdade, de perder o ir e vir. Isso é real para vocês? Como que é isso, né, na vida de vocês? E aí, se vocês quiserem revezar, se vocês quiserem continuar a Cláudia começando, fica à vontade, gente. Olha, não, até vou... Tá me ouvindo, Claudinha? Não sei se a gente tá te ouvindo. Acho que o teu tá mudo. Ah, eu coloquei no mudo, gente, desculpa. Aí, agora foi. Mas o que eu ia dizer, assim, ó, realmente naquele momento que eu falei, né, sobre quando eu pensei, a planta de benzeno vai fazer benzeno por 40 anos. E quando eu falei ali na questão da indústria, né, que é onde eu quero focar agora depois do doutorado, por que trabalhar com pesquisa e desenvolvimento?
Porque pesquisa, pelo menos, tem essa coisa, né? Os projetos, eles acontecem, eles têm um início, meio e fim. E mesmo que ele se repita, é tudo novo de novo. Então, a gente nunca sabe exatamente o resultado que vai dar. Foi um jeito que eu acho que nessa coisa que tu colocou da negociação, que eu encontrei paz em mim. São ciclos, né? Posso ter que fazer os mesmos experimentos, né? Eu posso ter que fazer os mesmos testes, eu posso ter que empregar as mesmas técnicas, mas como eu nunca sei que resultado vai sair daquilo, existe um ciclo de renovação sempre, né? E aí essa renovação para mim é importante. E aí quando tu fala na liberdade, é justamente aí que tá. Eu me sinto preso se eu tiver que fazer a mesma coisa para sempre. Me parece que é limitante demais. Então eu preciso de uma carreira, né? Eu cheguei à conclusão, e é muito engraçado, porque eu já fazia terapia antes de conhecer o Enneagrama, e o meu terapeuta era uma coisa que eu cheguei à conclusão com ele, que a liberdade era um valor muito alto para mim, né? Eu preciso da liberdade, né? E essa liberdade de poder trabalhar com várias coisas, de estar, inclusive, às vezes, num ambiente acadêmico, né? Mesmo que não é o meu foco, mas assim, aonde num setor de pesquisa e desenvolvimento da indústria, tem várias pessoas trabalhando com coisas diferentes, então eu posso parar, conversar com aquela pessoa, trocar uma ideia, ela tem uma coisa que ela está fazendo, às vezes a minha experiência ajuda ela, a experiência dela dá aquele clique, isso aí tem um sabor que eu não sei explicar, assim, para mim, essa troca de, nossa, deu certo, olha que legal, olha, a gente resolveu o problema, a gente superou aquele desafio, e sempre tem um novo desafio, para mim, isso é sensacional, e isso me dá essa sensação de liberdade. A sensação de prisão, como eu te disse, vem muito quando eu pensava, assim, que eu ia, por exemplo, passar, sei lá, 5 anos trabalhando numa fábrica e depois de 5 anos eu ia saber todos. Ah, hoje deu problema, não sei o que. Ah, deve ser aquela válvula, deve ser a bomba, deve ser aquele engano de novo. Ah, não ia dar certo. Ah. E para você, Cláudia, essa questão da liberdade, né? Como que é? Cara, é muito, muito importante, né? Assim, é apavorante pensar em fazer a mesma coisa para sempre. É um desespero, é uma coisa louca, assim, né? E você fala, sério? No trabalho que eu fazia antes, o último trabalho, né? Porque eu já fiz inúmeros, mas o trabalho que eu estava antes, eu pensava, sério? Agora acabou e agora a gente começa de novo? Era assim, né? Porque você fechava uma quinzena, começava outra. E era tudo igual. Nossa, mas aquilo me dava um tédio, aquela coisa de eu não vou poder fazer nada diferente, eu tô amarrada aqui, eu não. É bem complicado essa. E eu olho para isso hoje, né, com muito carinho, assim, né, no momento que eu tô, assim, já tive minhas crises também, como terapeuta, de dizer, ai, não sei se eu quero ficar fazendo só isso também, sabe? Porque eu entro nesse lugar de, sério? Então, e agora eu vou ficar fazendo só isso? Aí eu volto e falo, não, calma, não é só isso, né? E aí a frase que o Zé usou logo no começo da fala dele foi, pelo menos, não sei se você percebeu, mas ele falou um pelo menos aqui na área de desenvolvimento, pelo menos, então ele vai se trazendo um conforto, pelo menos, né? E é bem por aí, assim, essa sensação de ficar amarrado, de ficar preso, eu não sei lidar. Então, por isso eu acabo olhando para isso e fazendo minhas coisas, né? Então eu vou estudando, estudando, porque eu fico assim, eu preciso ter esse local de segurança para mim. Não, se um dia eu cansar de atender, eu posso fazer X coisas, porque eu estou estudando, tudo que eu tenho aqui para atender, eu posso usar em outras coisas. Aí eu falo, ufa, então não estou presa. Ok, continuo atendendo. Mesmo que eu faça isso para sempre, eu tenho que saber que eu não estou presa. É bem engraçado, assim. Mas eu me aceito, né? Sim, O Enneagrama é essa, para mim, né? E acredito que para a maioria das pessoas, é muito essa experiência de auto-amor. Eu entendo que para mim isso é importante. Então, como eu posso lidar com isso? Então, eu vou lidar com isso com amor, eu não vou ficar me chicoteando, né? Então, eu encontrei um perfeito. caminho para lidar com isso com amor e honrando quem eu sou. O Enneagrama me trouxe essa tranquilidade de me olhar, né? Sem julgamentos.
Eu vou Perfeito. fazendo isso, Zé, um pelo menos, entendeu? Pelo menos eu sei que se eu quiser, eu posso fazer outras coisas com o conhecimento Sim, que eu tenho, tá tudo certo, né? exatamente. E assim, né? Não só a questão da liberdade, né? Acho que essa vontade de inovar, essa vontade de fazer diferente, acho que isso já veio muito na fala de vocês, é essa tendência do sete, né? É essa capacidade do sete de materializar a criatividade, né? A inovação, a aventura, né? E essa questão aí da alegria que tudo isso proporciona, né? Porque a aventura, a inovação, tudo isso traz essa alegria, né? Esse friozinho na barriga, traz essa sensação gostosa, né? Então, o sete também tem essa capacidade de criatividade, de inovação, né, de flexibilidade, uma vez que ele se vê em vários caminhos, em várias possibilidades. É real para vocês também essa questão dessa inovação, dessa criatividade, dessa flexibilidade que o SET também tem como capacidade? Faz sentido para vocês? É isso mesmo? Vai, Clau. Eu agora começo? Não vamos fazer rotina, né? Porque aqui não tem Não vamos fazer rotina, rotina. gente. Aqui Tem não tem regras. essa. Não tem regra. Ótimo. Sim, eu me encanta, né? Uma palavra assim, me encanta essa possibilidade, né? De usar a minha criatividade, de poder fazer acontecer. E isso me encanta, assim, me move, né? Onde eu liberei minha dopamina, é onde eu vou criar, né? Mas a minha criação, ela não é uma criação artística, né? Como um tipo 4, não sei pro Zé como é. Mas é uma criação, às vezes eu viajo, né? Claro, muitas vezes eu viajo. Eu crio assim umas coisas, falo, não, Cláudia, menos, volta, vamos porque é possível, né? E sim, um outro olhar também para isso, né? Porque como sete, né, tem muita possibilidade de ficar só no mundo do planejamento, que é para a gente, como eu posso dizer assim, né? A gente vai ali do choro ao êxtase só no planejamento, né? Que na hora de pôr a mão na massa a gente fala, pera um pouquinho, pera um pouquinho, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, né? Então, eu olho para isso, mas não deixo de planejar. Eu me realizo planejando. Então, sim, é muito real com que, eu quero inventar isso, não, dá para fazer de um jeito diferente, não, vamos organizar isso, vamos fazer, né? Assim, tomando cuidado para não perder o foco do meu caminho, sem dúvida nenhuma, assim, né? Eu volto para a meditação quando eu vejo que eu tô inovando demais, né? Assim, eu falo, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso desses momentos de me reconectar. Então, não, peraí, tá demais, né? Vamos aqui, pera um pouquinho, só um minutinho. Vou lá, me reconecto, me reorganizo e aí volto de uma outra maneira, assim. Mas faz parte do meu dia a dia. Quando eu vejo, eu tô criando, assim. Tô inventando coisas. Que bom, né? Bom, é uma capacidade, né? Isso aí. Tá. Sim. E para vocês, como que é essa questão de criatividade, inovação? Vocês já trouxeram um pouco disso, né? Uhum. Mas se vocês quiserem trazer um pouquinho É, mais. nessa questão da pesquisa, né, ela é quase, eu diria, essencial, né? O meu dia a dia é achar soluções que às vezes ninguém achou, né? Inclusive o pessoal no laboratório gosta muito de vir conversar comigo porque às vezes eu viro uma metralhadora de ideias, assim. Não, mas tu pode fazer assim, mas tu pode fazer assado, mas quem sabe tu faz assim, mas... porque realmente as ideias parecem que pipocam, assim, na hora, entende? E assim, sempre é uma das coisas que me estimula, me dá um prazer. Realmente é um prazer ajudar o outro com uma nova ideia. E como a Cláudia falou, às vezes é tanta ideia que, assim, se eu tivesse que executar todas, não ia gostar tanto. Então, é muito bom poder compartilhar as ideias e ver que alguém vai fazer. E aí, Então, perfeito. né? Então, assim, vem sendo muito conveniente, né? Mas realmente é uma coisa que me estimula. Eu acho que lá quando eu trabalhei na indústria farmacêutica, como eu falei, o que eu fiz principalmente lá foi construir uma fábrica
para produção de biofármacos, né, que são proteínas recombinantes, que tem pouquíssimas fábricas no Brasil. E então, só a questão de ser inovador, de ser um projeto ousado, de ser um projeto diferente. E aí eu tive muita sorte que a gente tinha um consultor que era muito legal e tinha trabalhado fora muitos anos, né? E super comprou a ideia de trabalhar com uma tecnologia super de ponta. Então, assim, nossa, para mim aquilo era assim, ó, era só se deleitar com novidade, novidade, inovação, inovação e poder fazer aquilo tudo foi assim muito especial para mim. E é como a Cláudia disse, é um prazer poder usar essa criatividade toda e também de novo é uma criatividade muito mais de raciocínio lógico. Não é essa criatividade artística, né? Eu não sento e escrevo um poema. Nem eu. É uma coisa de conectar conhecimentos, assim. Ah, não, mas eu já ouvi falar disso. Será que isso não funcionaria para o que tu tá fazendo? E aí, vamos lá. Perfeito. Então vai indo, sabe? As ideias parece que vão pipocando e a gente consegue conectar conhecimentos de uma maneira realmente, acho que dentro do que a gente vê no Enneagrama é bem única, né? No set. Única. Né? E eu acho que muitas vezes até as pessoas me reconhecem por isso, assim, elas vêm perguntar e pedir orientação para mim, porque normalmente eu saio com umas ideias muito malucas. E o SET tem mesmo essa capacidade também de conectar conhecimentos. Então, acho que vocês trouxeram aí essa fala, né? De ideias, de planejamento, de ver soluções, de conectar conhecimentos. E aí já trouxeram também essa capacidade aí que tem o SET. E é realmente única, né? É uma mente extremamente rápida, né? Rápida mesmo. E como é para vocês? Dizem por aí que os sets não compram conceitos, né? Muito prontos. Então, assim, olha, Klaus, isso aqui, ó, o conceito dessa nossa live, o conceito do Enneagrama é esse, tá aqui, né? Quando vocês pegam esse conceito aqui, vocês, opa, é isso mesmo, comprei ou não? Vocês precisam explorar um pouco mais isso, precisam entender um pouco mais. Como que é essa questão de conceitos para o raio 7? É real isso? Que vocês não compram muito conceitos prontos? Vocês precisam Eu, Sim. experienciar um pouco? eu diria que é muito. Tem dois momentos, tá? Tem quando uma coisa vem pronta, mas ela já faz sentido, porque ela conversa com outras coisas que eu, de repente, já ouvi, ou enfim, eu conheço e tal. E aí é um pouquinho mais fácil, mas mesmo assim, daí vem aquele momento de, nossa, e será que isso é parecido com aquilo que eu já sei? E daí há aquela curiosidade de querer entender melhor. Tá, me fala mais disso. Me conta mais, porque eu acho que eu conheço um negócio que é parecido. E aí, isso também, de novo, é gostoso, essa descoberta. Mas se for uma coisa muito estranha, ou que eu nunca ouvi falar, eu provavelmente ou vai passar batido, ou se eu precisar muito, porque a pessoa me disse, ó, tu pode dar uma olhada nisso, porque a gente vai ter que apresentar, ou porque a gente tem que fazer. Aí, claro, eu vou. Mais que eu me enxergo mais com a asa no 6, né? Então dá uma desconfiança do tipo, olha, sei se é assim não, hein? Legal. Eu ia falar isso. Eu não sei te dizer qual é a motivação. Se é uma desconfiança, mas eu falo, deixa, espera um pouquinho, né? Você vai me trazer um assunto, eu vou falar, cá, eu vou dar uma olhada sobre isso. E aí, e é claro que, né, o set dá uma olhada superficial, mas eu já acho que eu entendi tudo. Então eu vou lá, vou dar uma estudada, vou ver, é difícil eu comprar alguma coisa bem pronta assim, sem eu estudar um pouco antes, né? Sem eu entender o que está acontecendo, até desde teorias, assim, desde até acontecimentos mesmo, né? Sei lá, alguém vem contar uma discussão, uma briga, mas espera aí, né? Não sei, né? A razão existe tantos lados, né? Vamos entender o que está acontecendo. Eu já não sei qual é a motivação, se é uma desconfiança ou se é uma curiosidade, eu sou curiosa mesmo, então você me trouxe um assunto, eu falo, não, deixa eu entender mais sobre isso, para a gente poder falar a mesma língua, né? Porque enquanto só você sabe do que você está falando, eu só estou ouvindo.
Eu acho que Não uma, sei se é a curiosidade ou a insegurança, ou talvez os dois, né? Mas eu também preciso entender o que está acontecendo. uma coisa que me veio agora também é talvez o conforto com a falta de liberdade ou de flexibilidade, dependendo do como o conhecimento é colocado, do como aquele conhecimento pronto, né? Se ele te ingessa, se ele te se a pessoa te apresenta assim como deixa eu te colocar nessa caixinha, né? Uhum. Caso assim como até o próprio enneagrama, né? Que às vezes a gente não entende tão bem o enneagrama porque acha que as pessoas estão tentando nos definir e na verdade quem tenta fazer isso não entendeu completamente o enneagrama. O enneagrama é super libertador e mostra uma flexibilidade gigantesca porque tem a ver com a nossa cultura, enfim, tem um monte de coisa que influencia, né? E eu acho que é isso que eu gosto, por exemplo, no enneagrama. Mas em algumas coisas, quando é muito rígido, independente do conhecimento que for, se for muito assim, 1 mais 1 é 2 e não tem mais espaço para nada, eu fico um pouquinho incomodado. Entende? Quando tu vê que aquilo não explica o todo, é só uma parte do todo, eu acho que isso tem a ver com, de novo, com aquilo que tu nos perguntou sobre a liberdade. Daí me Sobre incomoda. as limitações, né? Uhum. Daí eu Sim. quero estudar mais, como a Cláudia falou. Não, calma, deixa eu ver o que que é isso bem. Aí Quero talvez ver se não tem Perfeito. saída mesmo, né? Eu vou ter certeza. Eu não vou, eu vou procurar uma saída. Eu te garanto que eu vou procurar. E se tiver, eu vou achar, Se né? tiver, eu vou achar, Se sim. tiver conto, eu vou achar. Isso é bem legal. É, E aí tem uma questão no set, que vocês já trouxeram, que são as ideias rápidas e que são o funcionamento rápido da mente, conectar conhecimentos. E que isso às vezes está funcionando no nível saudável, e isso às vezes pode ser um mecanismo de defesa, né, da personalidade 7, que é eu vou racionalizar tudo, então de repente eu me deparo com uma situação de profundidade emocional, de profundidade no coração, né? Seja muito boa, mas principalmente de repente aquelas experiências emocionais que trazem mais dor, ou que trazem uma tristeza, uma saudade. Então, eu me deparo com uma situação dessa, que vai me exigir essa profundidade. Eu pego toda a energia que eu tenho e jogo na minha cabeça. E aí ela funciona cada vez mais rápido e me dá cada vez mais ideias, e eu consigo pensar cada vez mais e começa um mecanismo que é a racionalização para eu não me conectar nessa profundidade dessa emoção do coração. Vocês reconhecem isso? Isso é real? Como funciona para vocês, né? Esse mecanismo que é a racionalização, é trazer para o racional e racionalizar a situação para sair um pouco da emoção. Para mim, Desculpa, viu, gente? Tocar nesse assunto. imagina, É porque. é o Mas é grande assim, né? desafio da minha vida. Mas é É assim, só o na maior live do desafio da Raio minha vida, mas 9, podemos falar na sobre live do isso. Raio 9 também todo mundo quer saber como que eu deixo minha energia vazar toda, né? Então é isso, que é o desafio da minha vida. Então, É um grande desafio, sem dúvida. Quando eu vi, eu já racionalizei. Quando eu vi, eu já encontrei as soluções, já coloquei no papel, já está tudo resolvido próximo. É tipo isso. É como se realmente tudo tivesse que passar pelo. Olha o suspiro, né, gente? Vocês estão vendo? É como se realmente, assim, eu não conseguisse dar nome aos sentimentos, eu não conseguisse entender o que se passa no cardíaco, nas sensações, nas emoções, e que para que eu tenha segurança e entender, né, que talvez até o senso da liberdade, enfim, de controle, eu preciso dar nome, eu preciso botar para cima. Então eu trago para cima, peraí, o que está acontecendo? Ah, tá. Não, então é isso. Ah, então tá bom. Então racionalizo, resolvo e pronto. Sabe? É uma coisa assim. Não se fala mais nisso, entendeu? E eu sei, claro, né, que é um grande desafio. Tento ouvir, estou ouvindo musiquinhas com água e me conectando aos sentimentos e fazendo tudo isso. Mas sim, hoje é o maior desafio para mim, sem dúvida nenhuma, é não racionalizar, porque eu racionalizo tudo. é, gratidão, Clau. claro que estou ali total de acordo com a Clau. É exatamente isso. Tem horas que eu nem percebo que estou acessando o coração. É incrível, assim.
é tão rápido, né, que acontece o mecanismo de defesa. Eu tenho duas histórias engraçadinhas para contar. A primeira Por é que favor. eu com o Enneagrama, que essa coisa da racionalização acontecia muito quando eu era adolescente, e eu acho que é nessa conversa entre a flecha um, né, do raio 7 até querer fazer as coisas certas, mas a gente se perde, a gente se distrai, né? E aí, aquela coisa do tipo a mãe pedir pra lavar a louça. E aí tu vai, não, mas eu vou ver só mais um desenho. Não, é só mais um episódio, mas só não sei o que. E daí a mãe volta e diz, escuta aqui, tu não lavou a louça? E daí tu te sente que foi pego no pulo. Daí eu me lembro, olhando para trás agora, que a minha fala acelerava tanto e eu começava a inventar tanta história e dar tanta explicação por que não tinha lavado a louça. E era tudo tão rápido. E eu penso que em alguns momentos, quando eu percebia que ela tinha comprado uma das histórias, naquela eu focava e daí, ponto. Vamos lá. E isso é tão. E às vezes é tão rápido que você nem lembra o que você falou, né? Não, jamais. Às vezes é tão rápido que eu falo, nossa, eu não lembro o que eu falei. De tão rápido que foi. Então era total um mecanismo de defesa pela vergonha de não ter cumprido com o que eu tinha combinado com ela, né? De lavar a louça, enfim, uma coisa tão simples, tão boba, né? Uhum. E a segunda coisa, assim, que eu noto, né? É que daí não é engraçada, mas enfim, é essa, vem essa coisa, como a Cláudia disse, assim, de precisar entender os sentimentos. E uma vez, até num relacionamento, eu falei para uma pessoa, nossa, às vezes vem um negócio aqui no peito que eu não sei nem o que que eu faço quando eu sinto isso. E a pessoa me respondeu, talvez tu não precise fazer nada. E eu fiquei, será que senti? Então é muito louco essa dificuldade que a gente tem. Realmente parece que tem que dar nome aos bois, como a Cláudia falou, né? Só um pouquinho, eu preciso entender que sentimento é esse, o que que eu tô sentindo. É isso, tá bom. E aí, aquela coisa de não se aprofundar, de não ir no profundo, né? Talvez aquele sentimento seja muito maior, mas a gente logo dá um nome, racionaliza, então é isso, e agora eu vou seguir em frente, porque eu já tomei uma decisão, já fiz o meu planejamento positivo, já sei como resolvo, então já não preciso me preocupar, não preciso ficar sentindo aquela coisa. Eu posso já voltar para minha mente, que é um lugar mais seguro. Então é real, é muito real isso, e no trabalho às vezes acontece, né? Acontece porque a gente se frustra, as coisas não saem no planejado, os tempos às vezes não são como a gente quer, às vezes o nosso chefe realmente não tá naquele bom dia do bom humor e vai nos cobrar uma coisa de uma maneira talvez até injusta, e aí nessa injustiça a gente começa a ficar naquela coisa, não, deixa eu te explicar, mas o que aconteceu, e realmente a fala acelera. E enfim, às vezes é bem desgastante. É o momento que falta respirar, dizer, não, tudo bem, deixa eu ficar nesse momento que tá desconfortável, deixa eu sentir isso, deixa eu aceitar que tá assim, voltar para o estado de presença, né, que tanta gente fala, e aí nesse estado de presença começar a superar, vamos dizer, né, aquele, aquela coisa que a gente não quer sentir. É quase como se realmente não quisesse sentir. É quase não, é. A gente não quer. A gente não quer sentir. Ai, gratidão pela partilha. Incrível. Os exemplos, a forma clara que vocês estão trazendo. Gratidão. E aí, assim, né? A gente já falou um pouco dessa questão da novidade, né? Então, a agenda do set, eu imagino que, né, vocês olham para a agenda de vocês, em algum momento ela fica vazia, tem uma página em branco lá, alguma coisa assim. Como que é a agenda de um tipo 7, né? De um raio 7? Como seria, ou melhor, como seria olhar para a agenda e ver a página em branco? Tipo, hoje não tem nada para fazer, nada planejado. Olha, dá para fazer um monte de coisa. Olha que bom, quanta possibilidade! Demais, demais. Cara, eu passei E por isso agora. Eu ah, fiz, esses meses atrás, eu me matriculei num curso que ia acontecer no período e, né, deixei a agenda livre para esse período e o curso foi cancelado.
E eu tinha me organizado tanto, né? Porque eu aprendi a me organizar, aprendi a organizar minha agenda, enfim, aprendi. E, e aí eu não tinha o que colocar ali. Foi muito difícil lidar com isso. Muito difícil, muito desafiador. Foi assim, tema de terapia. Foi assim, me deixou triste, me fez mal. Foi assim, e foi importante, sabe? Eu ter esse período, né? Não foram, já enchi a agenda de novo, mas enfim, foi importante eu olhar para esse. E por que que eu não posso não estar produzindo nada? Por quê? Porque eu não posso ficar nesse ócio esse período, né? Da onde vem essa necessidade? É uma autocobrança excessiva? É o quê? É uma busca para fora? Foi bem interessante, assim, lidar com isso foi bem difícil, desafiador, assim, porque é um lugar em que a gente não gosta de estar, né? Essa calmaria, a gente não tem o hábito de estar nessa calmaria. A gente está sempre fazendo uma coisa, sempre ocupado, sempre, independente da coisa, está sempre, né? Tudo preenchidinho ali. Foi bem interessante para mim ter passado por isso e foi bem incômodo, de verdade, assim, foi bem incômodo, assim, deu me sentir vazia, me sentir frustrada. Foi uma coisa maluca, gente. Foi muito maluco. Olha, eu acabo, é que realmente, mesmo que eu fique em casa, eu acabo fazendo um monte de coisa. Ou eu vejo um seriado, aí eu jogo um jogo, aí eu falo com alguém, às vezes tudo ao mesmo tempo, eu ouço música, enfim. É muito difícil. Eu acho bom, eu sinceramente eu reconheço o quão gostoso e necessário são esses momentos para mim de quietude. Mesmo que seja uma quietude que não é total, como poderia ser uma quietude em meditação, né? Em total acesso à flecha 5, né? De realmente ficar quieto. Mas às vezes é essa quietude de estar ali assistindo umas séries meio quase a estilo tipo Nove se narcotizando, assim. Aquele barulhinho de fundo, né? Só para não dizer que não tá fazendo nada. Isso, exatamente. Então, Uma série que não tem que pensar muito, né? Porque eu gosto das que tem que pensar. Você não tem que pensar, nem assisto. exatamente, mas de vez em quando é muito bom. É muito bom e eu reconheço e eu não chego a ter esse desconforto. É que se acontecer com muita frequência, provavelmente é que daí eu saio. É aquela coisa, né? Essa energia para fora que tu falou lá no início, né? É para fora mesmo. A gente, quando vê, já saiu, já mandou mensagem para alguém, já perguntou onde tá, já perguntou o que tá fazendo, e quando viu, já saiu, já tá. Eu vou nem que seja na academia. Às vezes, no final de semana, não é porque eu sou marombeiro, entende? Mas. Ah, academia. Ai, que lindos, gratidão, viu? Por tanta sinceridade aí e abertura na partilha de vocês. A conversa tá uma delícia, eu tô cheia de saudades de vocês, que são dois queridos, divertidos, alegres, com uma presença gostosa. E acho que o Raio 7 tem esse dom também, né? Porque, em essência, ele é o raio dessa liberdade e dessa alegria, né? Essa alegria sem euforia, uma alegria de simplesmente ser. Então vocês irradiam isso, né? Vocês chegam no ambiente, vocês levam isso com vocês, energeticamente, vibratoriamente falando. Então é muito gostoso mesmo sentir essa possibilidade do raio 7 em mim, mesmo eu não sendo do raio 7 de poder acessar essa leveza, né? De ouvir músicas leves, né? Nem tudo pode ser, às vezes eu me pego naqueles, gosto de ouvir aquelas músicas que levam para um processo. Não, por que não ouvir músicas leves também? Né? É bom, é gostoso também. Vamos ouvir umas músicas mais animadas, uma coisa mais gostosa. Então eu sempre honro aí o raio 7. E aí eu queria fazer então uma última pergunta para vocês, para a gente ir encerrando aí o nosso tempo, né? De 1 hora. E eu queria entender, queria que vocês me respondessem aí, na visão de vocês, qual é a principal contribuição ou as contribuições que alguém que tem um raio 7 ou que você, como uma pessoa raio 7 pode entregar para o mundo profissional, para o mundo corporativo, para o mundo empreendedor, nessa esfera profissional. Qual é, na visão de vocês, as principais contribuições de uma pessoa do raio 7, de uma vibração do raio 7?
Pergunta de vestibular, né? Essa foi. Eu sei que vocês não gostam de nada óbvio, né? Mas Começa aqui. Olha, eu acho que sem dúvida a qualidade que o tipo 7 traz, principal, é não esmorecer, sabe? Essa coisa do planejamento positivo, do otimismo do tipo 7, ela é muito real. Então, assim, ó, deu ruim, deu problema, nossa, cancelou o negócio, a gente não vai ser o primeiro a dizer não. A gente logo já começa assim, a cabeça começa. Vamos ver solução, 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 sabe? Então é muito fácil, eu acho que é uma colaboração que a gente traz, entende? Enquanto outras pessoas vão ou se apavorar, ou ficar irritadas, ou frustradas, ou a gente vai conseguir não deixar a peteca cair e manter talvez o foco, a energia para a gente conseguir, mesmo tendo tomado um tombo, levantar e vamos lá. Né? Eu acho que essa é a primeira qualidade que talvez a gente traga para o mundo corporativo, para o empreendedorismo. E a segunda qualidade é realmente as ideias de inovação, né? Eu acho que pouquíssima gente mesmo que vai conseguir combinar tantos conhecimentos quanto um raio 7, né? E quando você descobre isso, né, no seu time, nas pessoas que estão ali, de repente a pessoa pode ter passado por tantas experiências, né? E hoje se fala tanto em diversidade e inclusão nas empresas, né? Eu tenho um amigo que trabalha especialmente com isso e eles falam que os times diversos, eles às vezes dá um pouquinho de dificuldade no início para ter um ajuste, porque cada um traz a sua história e são histórias muito diferentes, mas ao longo do tempo eles tendem a trazer muita inovação e mais inovação, porque cada um traz a sua partilha. Eu acho que o tipo 7 traz isso em si, né? Ele é a diversidade em pessoa, porque ele fez tanta coisa. Então é por isso que vem tantas ideias, né? E eu acho que isso no mundo corporativo é muito bacana e pode ajudar. E essa visão, né, de mesmo que não seja da pessoa raio 7, da pessoa tipo 7, mesmo que não seja a pessoa, é a visão 7 de olhar para a tua empresa, para o teu negócio com essa diversidade, com essa cultura de incluir as pessoas e ouvir as histórias únicas de cada uma delas. Eu acho que isso realmente é muito rico. perfeito, gratidão, Zé. E você, Clau? Sim, eu concordo que essa flexibilidade do set, né, ela, ela é muito útil, assim, numa equipe, num cliente, você dá um jeito, você se dá bem com todo mundo, não tem problema, né? Tudo bem. Eu tive chefes, meu, odiadas, assim, eu falava, gente, mas não tem problema com ela, assim, porque você tem um rebolation ali, né? A gente tem um jogo de cintura, então acho que essa leveza do set traz para o mundo corporativo, assim, né, um conforto, essa leveza, eu acredito que seja bem importante. Para mim, foi muito importante no mundo corporativo, essa leveza, essa flexibilidade, essa coisa de uma frase que eu sempre falei para minha equipe na época, eu lembro que eu falava assim, gente, o jogo só acaba quando termina. Assim, se tem tempo, ainda tem jogo. Sabe, de realmente não esmorecer mesmo. Vamos lá, 1% de chance, 100% de força. Essas frases assim, mas é real pra gente, né? Não acabou ainda, vamos lá, né? Ai, aconteceu isso aqui, mas ok, né? O que que eu posso fazer em relação a isso? Vamos para outro, assim. Então, eu acho que essa energia do set em relação a isso ajuda muito no mundo corporativo. Embora eu acho que o set seja um pouco incompreendido no mundo corporativo, né? Por conta da gente ter essa flexibilidade mesmo, essas coisas todas. E eu acredito que, assim, realmente essa sensação essa energia de gratidão, né? Eu acho que é uma energia de troca que a gente traz mesmo, é genuíno, né? Então, se eu tenho um colega de trabalho que foi meu parceiro, existe uma gratidão genuína, né? Existe e eu acredito muito nesse compartilhar tudo isso. A gente compartilha, a gente não guarda pra gente, a gente estuda, 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 mas não fica nada só pra mim. Eu compartilho, eu tô treinando, eu tô lá, viu, li um negócio hoje, você não acredita. Então a gente compartilha, né? Eu acho que essa contribuição que a gente traz é muito benéfica, assim. Né? Claro que eu adoraria ter o foco do 3, mas enfim, não tenho. Eu tenho essa contribuição para dar.
Perfeito, perfeito! E assim, contribuições riquíssimas, valiosíssimas, Hum, né? E aí eu tava pensando aqui numa possibilidade, né? Eu falei, gente, o tipo 7 deve ser um excelente consultor, né? Caramba, né? Um tipo 7 assim, para fazer consultoria uhum, de qualquer coisa. Fiquei imaginando uhum. aqui, consultoria. Aí, Inclusive, ó, tipo 7, hein, gente? Pois é. inclusive é o meu projeto de carreira. Ah, é? Então, gente, olha, consultoria em terapia, consultoria, umas consultorias, porque aí, ó, as ideias fervilham. Me veio Sim. isso aqui agora como possibilidade aí. Vou aproveitar mais um pouquinho desse raio 7 aí, olhar para as minhas coisas, para a minha vida, ver todas essas possibilidades se abrindo. E aí eu queria mais uma vez agradecê-los por aceitar aí o convite da gente, por aceitarem o convite da gente bater esse papo hoje, matar um pouco a saudade de vocês, escutar vocês falarem um pouco de como funciona para vocês, né, o raio 7, porque cada pessoa também pode trazer uma experiência diferente. A gente tem os instintos aí que às vezes também se misturam um pouquinho, apesar que eu achei que aqui a gente tratou mesmo do raio, né? Pouquíssimas vezes eu vi Uhum. alguma questão instintiva, então a gente tratou mesmo do raio. O Zé trouxe algumas falas falando assim, ah, a flecha um, a flecha 5, né? E para quem não conhece ainda o Enneagrama, são os movimentos que a gente faz para o desenvolvimento, né? Porque conhecer o Enneagrama, descobrir o seu raio, descobrir o seu tipo, é só o início do processo, né? E aí depois você começa a perceber que tão importante, né, essa fala aí do Nicolai, que conduz aí os treinamentos que a gente participa, e tão importante quanto saber o seu tipo é esquecer o seu tipo, porque você vai ter tantos formatos e tantas possibilidades de desenvolvimento e transformação, né? E aí o Enneagrama ele não é para te colocar numa caixa, na verdade ele é para te tirar das caixas, né? Então, gratidão por estarem nesse caminho comigo, né, com toda essa nossa egrégora. Gratidão por terem aceitado esse convite hoje. Foi um prazer imenso, imenso conversar com vocês, encerrando esse ciclo de lives, né, esse passeio que eu tive a honra de passear, de fazer, né, com tantas pessoas queridas. Então, gratidão, gratidão, meus queridos. Gratidão, Gratidão gratidão, minha amiga, amada. imensa. Tanta gente linda aí, eu vi, gente. Que delícia, saudade de vocês. Pois é, foi um prazerzaço, cá. Olha, saudade mesmo e gratidão por ter pedido assim. É muito bom poder compartilhar, na verdade, essas coisas, porque ao mesmo tempo que a gente fala, a gente relembra, né? Então, Uhum, com um belo set, volta e meia a gente perde foco, volta e meia a gente tem que estar lembrando de todas as coisas que a sim. gente falou hoje e até reconhecendo as partes boas, né? Como agora, eu acho que essa última pergunta de vestibular. Ajudou a gente a sair melhor na fita, né, Zé? A gente não tá saindo assim tão. Ah, vocês estavam lindos aí, vai. Vou assistir de novo para ver o que eu falei, para prestar bem atenção. Não, eu não assisto de novo, jamais. Não assisto. Vocês foram ótimos, vocês estavam lindos durante toda a live. E agradecer também todas as pessoas queridas que entraram aí, que nos mandaram acenos, as pessoas que estão entrando aí para conhecer o Enneagrama, que estão começando a despertar aí o interesse por essa ferramenta, esse instrumento tão sagrado de autoconhecimento. Então, gratidão, meus irmãos Gratidão, minha amados, amiga. Parabéns, amiga viu, por esse linda, amigo trabalho lindo. Vocês lindo, tão também, a gente vai se gostoso. acompanhando aí, né, e trocando. Então, Demais, incrível. queridos, gratidão, uma boa noite, um super beijo para Boa vocês, noite, boa amo noite, vocês. amo vocês Gratidão. também. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.